Rubens Duarte, especialista em Relações Internacionais, doutor em Política e Estudos Internacionais pela Universidade de Birmingham, nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, melhor dizendo, e compondo aqui o painel, a mesa de debates, outra fera, Murilo Fagundes, nosso anfitrião, o hoster aqui do SBT News, que está também no SBT e no SBT News, fazendo aqui matérias sobre esse assunto para o SBT Brasil, mas o bom filho a casa torna sempre que possível. Seja bem-vindo, Murilo Fagundes, boa tarde. Boa tarde, Jesus, boa tarde, professor, um prazer estar aqui com vocês. Rubens, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com você de novo, Mosqueira, e também com o Murilo. É um prazer dividir a tela com vocês dois. Murilo, vou deixar você introduzir o assunto e já fazer a primeira pergunta para o professor. Perfeito, Jesus. Obrigado aqui por nos receber mais uma vez. Jesus, é o seguinte, a gente agora há pouco escutou aqui no Palácio do Planalto, eu conversei com integrantes aqui do governo sobre essa questão, então, do asilo, né, para a ex-primeira-dama do Peru. E eles têm se baseado muito, claro, nos quesitos burocráticos e técnicos. Eu perguntei se não havia um mal-estar, né, nesse recebimento da asilada política do Peru. E eu escutei o seguinte, que o Brasil está se baseando, claro, na Convenção sobre Asilo Diplomático assinada em 1954. Então, essa é a ideia daqui para frente, que o governo coloque a justificativa baseada em convenções diplomáticas e não uma decisão que partiu do próprio governo. O que essas fontes aqui do governo me disseram é que esse vai ser o tom daqui para frente, mas a gente destaca que não houve ainda um posicionamento oficial, público, do governo brasileiro. E essa é a minha primeira pergunta, então, ao professor. Professor, o senhor acredita que o governo brasileiro age corretamente ao se basear nas questões formais e burocráticas dos acordos diplomáticos ao explicar, então, esse asilo político, ou qual seria um outro caminho? Você conceder asilo político, refúgio político a algumas pessoas, principalmente as mais notórias, sempre gera um mal-estar, né? Porque você frustra a expectativa de uma série de atores que estão no país de origem dessa pessoa. Mas, por outro lado, também é uma situação muito desagradável para o país que está recebendo, porque ele tem que lidar, de um lado, com uma relação diplomática com o país que é parceiro, e do outro lado tem as convenções internacionais que faz parte, respeito ao direito humano, que também tem que ser observado. É importante falar nesse momento que o governo do Peru ele concedeu um salvo-conduto para que a ex-mulher do presidente saia da embaixada e venha para o Brasil. Portanto, existe uma certa, digamos assim, concessão do governo peruano, né, que entende que tudo bem, não é o principal foco da observação da investigação, não é ela, mas sim o seu marido que foi sentenciado por questões de corrupção. Então você tem um mal-estar, mas com certeza isso será ultrapassado por diálogo e por vias diplomáticas. Rubens, isso daí pode ensejar alguma discussão no âmbito internacional envolvendo outros pontos, outras questões como essas que têm sido debatidas aqui no Brasil, a respeito do alcance do STF em determinados temas, acusações de perseguição política, perseguição do Poder Judiciário, enfim? Pelo lado político, não tem dúvida que isso será instrumentalizado, né? E a decisão, né, de refúgio é uma decisão soberana do país. Mas agora, em momentos de polarização política, como o mundo está passando e o Brasil também está passando, isso pode ser instrumentalizado por um lado ou pelo outro, né, para fazer coro a seus pleitos, né, de outra natureza. Por exemplo, a gente está sabendo ontem, né, que teve a decisão do governo da Espanha, na verdade da Suprema Corte da Espanha, de não entregar, né, não extraditar um prisioneiro, não é prisioneiro, mas um blogueiro bolsonarista, Estáquio, de volta para o Brasil. E ele julgou o mérito, né, disse que essa decisão do Moraes seria por fins políticos. Isso, obviamente, vai ser instrumentalizado falando, olha, o refúgio, então, deve ser concedido, uma vez que o Brasil também faz. Então, isso vira um argumento, vira uma arma, digamos assim, argumentativa na mão de algumas pessoas. Murilo.
Professor, o que a gente vê são paralelos, né, entre a operação que aconteceu no Peru e em outros países da América Latina e a Operação Lava Jato, que foi ali, digamos, esse pontapé para as outras grandes operações envolvendo empreiteiras. Até que ponto, por exemplo, o governo brasileiro pode se afeiçoar a essa pauta para conceder o asilo político? Eu pergunto o seguinte: o presidente Lula, ele pessoalmente, por já ter passado pela Operação Lava Jato e por ter apontado críticas à condução da operação, ele pode fazer esse paralelo e ele pode ter atuado para facilitar esse asilo político? Na teoria, assim, ele conseguiria fazer esse movimento ou é realmente uma movimentação dos próprios diplomatas, do próprio corpo do governo e não envolveria a presidência da República? Existe alguma possibilidade de uma movimentação ideológica nesse ponto? Olha, possibilidade sempre existe, né? Muito embora a figura do presidente, teoricamente, não esteja diretamente envolvida, é claro que existe um peso político que pode ser utilizado a favor de um lado ou do outro. Mas agora, se a gente para pensar também, o que o presidente Lula ganharia ao intervir nesse caso? Pouquíssima coisa. Então, eu acho que estrategicamente não faria sentido nenhum ele entrar nesse mérito, porque ele tem muito a perder e pouco a ganhar. Você acha que isso pode se intensificar? Pode haver aí uma atribuição a um asilo fora das quatro linhas, fora do que diz esse instituto, do que versam os tratados internacionais? Lula pode ser alvo de críticas mais duras, isso pode servir realmente como munição nas mãos da oposição, por exemplo, e isso até em nível internacional. A gente sabe que essa discussão está sendo levada, por exemplo, para o âmbito do Congresso dos Estados Unidos. Olha, eu tenho certeza absoluta que o presidente Lula será alvo de críticas duríssimas, não importa a decisão que ele tome. Porque se ele tomar a decisão, por um lado, fizer uma intervenção política nessa questão, ele vai ser criticado por um lado. Se ele não fizer nada, ficar inerte, ele vai ser criticado pelo outro lado. Então não existe uma situação em que ele não seja criticado. Então talvez o melhor para ele, né, uma vez também que a mídia está muito em cima, que esse caso está muito transparente, pessoas estão prestando muita atenção, talvez seja o caso dele agir o menos possível, né, para mitigar essas possibilidades. Mas agora, críticas duras ele vai receber, sem dúvida nenhuma, porque a gente vive num mundo muito polarizado, que qualquer coisa é deturpada, é utilizada politicamente, e isso vira armamento, inclusive de informações que não têm fundo de verdade, né, que são mais passionais do que racionais. Então isso vai acontecer nos próximos dias, não tenho dúvida, até que outro fato ganhe notoriedade e passe a ser o assunto da vez para críticas e discussões. Isso já começou, né? Rubens e Murilo chamam atenção aqui para um tweet, uma postagem no perfil no X, ex-Twitter, né, do Sérgio Moro, que é o principal protagonista, expoente da Lava Jato. Ele diz o seguinte: a concessão de asilo à pessoa condenada por receber e lavar suborno recebido da Odebrecht reflete o padrão moral do governo Lula. Se duvidarmos, será ministra. Vamos ouvir no Senado, fez uma ironia aqui muito clara, né? Vamos ouvir no Senado o ministro Mauro Vieira sobre mais um triste capítulo da nossa diplomacia. Sérgio Moro, que teve a sua condução duramente criticada por ministros do Supremo Tribunal Federal, e um dos mais críticos foi o ministro Gilmar Mendes, né? Ele que está sendo foi alvo de averiguações no Conselho Nacional de Justiça por uma suposta atuação mais enviesada ali na Lava Jato. Aguardemos e veremos. Gostaria de suas considerações finais aqui, Rubens. Isso, infelizmente, tem pouca coisa a ver com a diplomacia, né? Ele está agindo politicamente no âmbito doméstico, né? Ele virou uma figura política, né? Ele que veio do mundo jurídico, ele era juiz, né, de primeira instância, ganhou notoriedade por causa do Lava Jato e, a partir disso, capitalizou a notoriedade nacional dele para se jogar no mundo da política e vem atuando aí desde então. Então, esses tweets dele tem mais a ver com a carreira política dele do que com técnica jurídica. Então, me parece normal,
consequência dessa polarização que a gente está vivendo. Ele é uma figura política que já deve estar pensando na próxima eleição em 2026. Murilo, teremos aí um encontro do presidente Lula mais tarde com a ministra Gleisi Hoffmann, né? Eu acredito que, por mais que ele não tenha pautado, não tenha agendado este assunto aí, isso daí vai acabar que não vai fugir da agenda dele ao longo do dia, ainda que em caráter extraoficial, ainda que ele não queira, ainda vai ter muito debate no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, sobre esse assunto, a concessão do asilo político, né, meu amigo? Pois é, Jesus, são tantos pontos que o presidente Lula tem de tocar que a lista vai ficando grande, né? Esse encontro com Gleisi Hoffmann hoje tem também a sucessão do Ministério das Comunicações, que está numa confusão, numa história que não tem fim, porque a gente, né, já tratou aqui sobre esse assunto outras vezes. O União Brasil ainda está meio assim para topar a vaga com Pedro Lucas, porque o partido está numa certa instabilidade para a sucessão lá no Congresso Nacional e precisa entregar votos. Então, são muitos assuntos, esse com certeza vai ser um deles, mas há outros problemas aí para o presidente Lula resolver. Um grande abraço para você e para o professor. Um forte abraço, meu amigo Murilo. Até a próxima. Rubens, muito obrigado pela participação aqui. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Jesus. Obrigado, Murilo. Foi um prazer conversar com vocês.